Momento importante, né? Caminhando para o final de julho de 2016, depois do show de abertura da nossa banda Chapéu Preto, e voltando para falar daquilo que é muito importante, que nós precisamos todos os dias na nossa mesa. Precisamos de manhã, muito ao meio-dia, muitas vezes de noite, que é o alimento do dia a dia, né? Para a nossa sobrevivência, para a sua sobrevivência. Estamos caminhando para um momento importante que é a comemoração do Dia do Agricultor. Final de julho se comemora em vários municípios do Brasil. Não é um feriado, mas é uma data importante para falar de agricultura. Falar das coisas boas que o nosso colono, como a gente conhece com muito carinho e muito respeito, a vida toda, né? O nosso agricultor, o nosso Alto Vale, por que não dizer a nossa Santa Catarina e o Brasil? Porque sem a produção e o trabalho do agricultor, independente se é pequeno, médio, grande, latifundiário, enfim, isso tudo que desenvolve um país, nós precisamos no dia a dia, na nossa mesa de alimentação. Como eu dizia, de manhã, principalmente ao meio-dia e à noite. E as crianças, que sem o arroz, sem o feijão, sem aquela coisa, o leite do dia a dia, para o crescimento, para o desenvolvimento é difícil. E nós escolhemos um convidado que tem uma história na agricultura do Alto Vale, na agricultura de Santa Catarina, um colono simples, pessoa que escreveu uma trajetória da sua vida num caderno, num simples caderno contando sua história. Alcides Nazari, líder comunitário, foi candidato a vereador em 3 oportunidades no município de Rio do Sul, é líder, frequenta as nossas comunidades praticamente de todo o Alto Vale do Itajaí e conheceu praticamente o Brasil, sim, em busca sempre das coisas boas voltadas à nossa agricultura, ao nosso agricultor, ao nosso colono. E ele é o nosso convidado do Na Boca do Povo, seu Alcides Nazari, muito obrigado por ter vindo. Há muito tempo a gente vinha namorando para trazer um representante da agricultura. Outrora a gente trouxe aqui o presidente do sindicato, já falecido, o Vaz. Arnoldo Vaz. Arnoldo Vaz, que infelizmente já faleceu. O programa tinha um cenário do bar, aquela coisa toda, do boteco, com pastel, com telefone, enfim, do nosso orelhão. E hoje o formato é com banda, música, mas uma conversa muito respeitosa e com carinho, principalmente, como eu dizia, quando a gente vai falar de agricultura, do nosso colono ou do nosso sofrido agricultor. Muito obrigado por ter vindo no Na Boca do Povo e eu queria que o senhor ficasse muito à vontade aqui nos estúdios da RBA TV, que em dezembro completa 18 anos no ar, e você também conheceu isso aqui lá atrás, quando iniciamos as atividades. Muito obrigado por ter vindo. Neri, inicialmente, vou tirar o chapéu, eu sou muito emocional. Se eu me emocionar, você não leva em consideração porque faz parte do meu trabalho. Até ao escrever esse histórico da minha vida, tinha momentos de madrugada e tarde da noite, anos e anos, que eu me emocionava e corria lágrimas dos meus olhos das frases que eu colocava. Mas isso é coisa que passa a me dar força. Neri, pedir a Deus a proteção e a ajuda para que eu saia bem claro as coisas, que vocês entendam bem, que eu te ouça bem a verdade, eu vou falar. Eu comentei contigo, eu vim aqui para falar a verdade. Doa quem doer, nem que eu saia doído. Eu sempre falei no meu trabalho comunitário, para ser meu amigo, tem que dizer, senhor Cid, o senhor está errado, se eu estou errado. Nós vamos sentar juntos e vamos ver. Estou errado, me humilho, peço perdão, até joelhos, já consegui quase se joelhar para pedir perdão. Mas a primeira coisa, respeitosamente, eu pedi a Deus e ao Divino Espírito Santo que me iluminasse hoje, e a Nossa Senhora Aparecida, que me protegeu até agora. Desde quando eu nasci, que eu comecei a entender de religião, falava em Nossa Senhora Aparecida até hoje, com 70 anos quase. Porque eu fiz muita coisa pelo povo em silêncio, eu estava escondido, como se diz. Muitos diziam, o senhor Alcides participa isso, aquilo, de protomodelo, de política, mas só que eu nunca quis aparecer. Eu sou muito humilde.
Eu choro quando vejo outro sofrendo, me coloco no local dele para tomar decisões. Quando eu participar, até agora, todas as participações que tu viu nesse livro foi por livre e espontânea vontade, a convite dos outros, eu nunca me propus. Quando eles me convidaram, eu dizia, me dê 7, 8 dias para eu pensar, vão me consultar primeiro, porque hoje em dia acontece muita coisa, porque a pessoa assume e ela não sabe as consequências que vêm, pega assim, tipo, eu não sabia acontecer. Quando eu digo assumir, é com tudo. Custe que custar, doa quem doer, que tu vai ver nesse livro. Eu tenho outra surpresa para te dar, que tu vai ficar mais entusiasmado ainda e vai se admirar como é que pode. Um agricultor com o 4º ano primário, Neri, participar tanto, tendo a mulher e os filhos, meu pai e a minha mãe doente em casa, ela uma líder comunitária, que às vezes eu ia para um lado, ela para o outro, eu e ela não tem ciúme, não tem nada, ela me dando apoio, era o meu sustentáculo. Aí, iniciando agora, desde pequenininho, antes dos 6 anos de ir na aula, eu sempre fui um guri muito tímido. Minha mãe era uma pessoa muito doente. Meu pai era analfabeto, mas muito bem educado, aquele sistema antigo, né, mais rígido, né? Que quando chegava uma visita lá em casa, ele só olhava assim e nós, saía. Era o tempo que quando uma pessoa de idade, com o chapéu na cabeça, que nem eu, assim na cabeça, chegava na frente de uma igreja, passava de a pé, tirava o chapéu. Isso, me lembro. Meu falecido avô, o pai do meu pai, ele ia numa tafona lá perto da nossa casa, passava na frente da igreja, ele arriava o saco de milho no chão, e eu ia com ele, eu era um guri, ele tirava o chapéu e se benzia na frente da igreja. Depois ia para frente. Quando voltava era o mesmo. Então eu me preocupando desde pequeno com a vida, mas eu respeito muito a criança que hoje não é respeitada. Futuramente, as nossas crianças vão ser nossos padres, nosso presidente, nosso médico, nosso advogado, dentista, porque todos eles foram crianças. Todos. Eu gostava de ter sempre, nós e os adultos, o amor e o sentimento numa criança. Não havia briga. Não havia. Não havia briga. Porque criança tem amor, tem carinho. Eles brigam, daqui a pouco estão juntos. Não tem maldade. De maldade. Não tem maldade. E daí o meu pensamento. Eu tenho aqui 15 itens que eu segui até hoje. Caminhos. Com esses livros ali, na mão, na minha pasta, onde eu chegava, aquele coloninho vinha ali discutir com o vereador na tribuna lá, pode perguntar para o Nelo, para o Zilto, para o Júlio Teixeira, Vicente, né? E mais outros aí, todos, né? Aí, primeiro pensamento, falei hoje de manhã para minha mulher, digo, eu vou divulgar uma coisa que eu achei lá no fundo do baú, que eu fui guardando, eu tenho lá um escritóriozinho meu, que aquilo era uma papelada, né? Amarelinho, que desde 6 anos eu apreciava muito quando nós ia na igreja, de a pé, me deu na ideia assim, tanto sofrimento, a gente via tanta família se brigando, se separando, não tanto, né? Mas não é tanto que nem hoje, mas a gente sentia assim os filhos deles, quando ia na aula, ficava tão triste, pai e mãe separados, né? Eu dizia assim, eu acho que eu não vou casar nunca. Então aqui, segunda pessoa que eu estou dizendo hoje, pensei de ser padre. O senhor pensou em ser padre quando era criança? Quando eu tinha 6 anos, antes de ir na aula. Eu ajudava a mãe a tirar leite todo dia, desde 5 anos. Ela levava uma caneca que nem essa assim, o último leite do teta da vaca, ela tirava e dava para mim e para minhas irmãs tomar com aquelas escuma, sem coar, sem nada. Se criamos forte. Forte, né? Para ter uma ideia, ali tu viu, a minha mãe, ela tinha 16 anos ali, né? Ela era neta de uma índia, bisneta de uma índia, né? Minha mãe, por isso ela é bem morena. Aí... Está aqui nessa foto. Isso, é parecida com a índia, né? Está aqui nessa ela foto. Ela já é morta hoje, né? É. E daí, ela dava esse leite assim, sem coar, sem nada. Eu nasci com 5,2 kg. 5,2 kg. Gramas. Ali tu vê, 1 ano e 2 meses. Dá para ver aqui, está na foto. Como era fortão, né? É.
Lá, isso em 40, mais ou menos? 46. 46. 22 de agosto de 46. Depois, pensamento de padre, né? Aí depois, não dava. Eu não tinha medo de falar para o pai, né? Porque eles eram muito rígidos. E eu analisava, nós era muito pobres, né? Digo, não vou poder. Aí continuei para frente. Quando eu me casei, logo em seguida, fui ordenado ministro da Eucaristia. Segunda turma da Diocese de Rio do Sul. Era o tempo que, quando eu me ordenei, Neri, eu acho que foi junto com o seu Valmor Teixeira, agora não sei se o seu Valmor foi na mesma turma ou uma turma antes. Né? Aqui você está com a roupa de ministro? De ministro. De ministro, essa aqui. Essa aí. Eu chorei naquele dia, na frente do povo. Quando o Dom Tito terminou, né, que o povo foi dar os parabéns para os ministros, né? Eles beijavam na mão aquelas pessoas de idade e faziam um gesto. Meu Deus, eu disse, quem somos nós, homens casados? Eu era novo, ali tem uma foto. Agora, a bênção, eles diziam assim, né? Eles diziam, dê a bênção, ministro, tinha as pessoas de idade. Eu ficava até assim chocado, meu coração pulsava forte. Tá, mas concluí, até fiz xizinho, que não fui padre, mas fui ministro. Depois eu sonhava em casar. Agora tem uma historiazinha, se tu permitir, eu vou contar, uma piadazinha, né? Eu não gostava muito de pescar, né? Mas eu pescava às vezes. Aí fui convidado por um vizinho meu num casamento de prata. E eu não queria ir. Aí estava chovendo. Foi numa terça-feira de noite, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Tinha festa na Barra e na Aurora. Eu tinha vindo recém do exército, né? Fui um militar também. Aí a minha mãe disse, vai, leva as tuas irmãs. Fui. Mas ele estava chovendo, digo, pouca gente vai vir, mas fui levar elas. Né? E daí do lado da casa tinha um poço, historiazinha, um exemplo. Né? E eu fiquei lá até umas horas e escutei um povo fazendo barulho na estrada, que vinha uma carroça, né? Carroça, gente que vinha pro casamento, parente familiar, né? O nome do nome era Oswaldo Canetz, tio do Harry Canetz, lá do Fundo Canoas, que sempre estava envolvido em diretoria, né? Aí eu parado perto do poço, tinha uma tampa aberta assim, eu vi lá no fundo uma claridade. Eu estava sozinho ali mesmo, fora, né? Porque pouca gente. Aí o que eu fiz? Olhei um anzol. Aí eu olhei de fundo do poço, uma claridade lá no fundo. Daí eu disse, aquele pessoal fazendo barulho, antes que esse pessoal chega, até que chega eu vou jogar o anzol aí para ver o que tem lá embaixo. Pra ver se vem alguma coisa. Se vem alguma coisa. Uma coisa brilhava. Aí eu achei que era curta a linha, olhei e tinha outra. Aí sortei o outro, escutei que bateu no fundo e parece que engatou uma coisa pesada. Eu digo, trancou. E fui puxando, devagarinho, aquela bola foi crescendo, clareando. Parecia que era ouro, parecia que era prata, né? Foi, quando chegou em cima, uma bola pesada, toda uma bola redonda. Foi quando chegou esse pessoal, né? Que emoção. Final da história. Era a minha mulher que está hoje comigo. Mas como? Ela estava no fundo do poço? No fundo do poço. Mas com água e tudo? Com água e tudo. Mas como? Não afogou? Não... Ela era uma estrela, era uma lua, era o sol. De tanto que que conversei com ela, perguntei para ela a primeira palavra, disse, como é o teu nome? Alcides, né? Mas eu não entendi bem, porque tinha muito barulho. Disse assim, ela está brincando comigo, meu nome é Alcides, né? E eu me enganei. Parei um pouco e disse, desculpa, vou te perguntar de novo. Fala um pouquinho mais claro. Alcides. Eu disse. Ela disse, teu. O meu é Alcides. Isso ela vai escutar lá no dia, ela vai saber que é. Aí é aquela mulher que o coração dela é maior do que o corpo. Foi o meu sustentáculo até hoje,
48 anos de casado. Que é essa foto que está Essa aqui. foto ali é ela. Vamos fazer daqui 2 anos 50 anos de casado. Depois ali vai ter outra história que tu vai ver do casamento de prata, tá ali. Essa mulher me deu 5 filhos brilhantes, todos que nem diamantezinho. Eu amo eles e eles me amam muito. Todos, Neri, são líder. Foram e são. Olha, pena. Eu, Neri, para fazer o que eu fiz nesse trajeto como agricultor e líder comunitário, é uma história muito grande. E quem me descobriu, eu te falei, foi o Jonas e segundo foi tu, né? Mas ainda depois tu vai descobrir mais. Aí eu precisava de muita força. Eles tiveram meus filhos, os netos. Tenho que ter filho, neto, filho, genro, nora e netos. São meus filhos diretos, estão aqui no coração meu e da mulher. Todos me deram apoio para eu participar. Minha mulher, cansada de serviço, com as crianças para cuidar, cuidando do meu pai doente, minha mãe, sempre alegre, contente, sorridente, me recebendo, me esperando em casa, quando eu vinha da reunião, altas horas da madrugada, que quando fui presidente da União de Bairro, eu fazia 25 reuniões por mês. Quase todo dia uma reunião. Quase todo dia, tenho quase 30 agendas, tudo marcadinho. De lá que saiu tudo isso aí que estamos vendo. Então, assim, nós temos que ir ao nosso intervalo, o primeiro intervalo, tem que chamar o show da banda Chapéu Preto, e depois nós vamos seguir um pouquinho aqui. Tá bom. Um pouquinho a história do seu livro também. Não, isso ali encerrou. Mas encerrou ali? Não encerrou não bem, encerrou, mas então nós vamos tocar bem rapidinho ali para nós falar um pouquinho do livro. E depois do nosso retorno, nós vamos mostrar aqui a fotografia da sua primeira professora. Tá certo. Que está aqui, ó. Tá certo. A primeira professora de Alcides, depois da nossa banda Chapéu Preto. Tá.